Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 17. No inverno, os dias límpidos são os mais frios. Maura acordou com o sol a brilhar na brancura da neve, apesar de lhe agradar ver o céu azul. O vento era implacável e o rododendo que tinha no exterior da casa curvava-se como um velho, com as folhas penduradas e encarquilhadas pelo frio. Bebeu café no caminho para o emprego, piscando os olhos para se proteger da luz do sol e ansiando por dar meia volta e ir para casa. Voltar a meter-se na cama com Vitor e passar o dia inteiro ao pé dele, a aquecerem-se um ao outro debaixo do edredom. Na noite anterior, tinham cantado canções de Natal, ele com a sua bela voz de barítono e ela tentando harmonizar-se com a sua voz de contralto desanado. O resultado foi péssimo, e acabaram os dois a rir em vez de cantar. E nessa manhã, lá ia ela cantar outra vez, desanada como sempre, por entre os candeeiros das ruas enfeitados com grinaldas e as montras dos grandes armazéns, onde os manequins exibiam os vestidos coruscantes próprios da época. Há várias semanas que as grinaldas e os festões estavam ali, evidentemente, mas Maura nem reparara neles. Alguma vez reinará na cidade um ambiente tão festivo. Alguma vez a luz do sol se retira com tanta intensidade na neve. Que Deus vos abençoe, que a vossa alegria não esmoreça. Entrou no edifício do Instituto de Medicina Legal em Albany Street, em cujo átrio se lia, em grandes letras de papel de alumínio, Paz na Terra. Louise olhou para ela e sorriu. Hoje está com um ar feliz. Estou apenas contente por ver de novo o sol. Aproveite enquanto dura. Sei que vamos ter mais neve amanhã à noite. Agrada-me que neve na véspera de Natal. Maura tirou alguns bombons de chocolate da taça que estava em cima da secretária de Louise. Qual é o programa para hoje? Não chegou nada ontem à noite. Acho que ninguém quer morrer nas vésperas do Natal. O Dr. Bristol tem de estar no tribunal às 10 e talvez vá diretamente para casa, se a senhora puder assegurar as chamadas dele. Se isto se mantiver calmo, é provável que eu também saia cedo. Louise ergueu o sobrolho, surpreendida. Para se divertir, espero. Pode crer. Vou às compras, disse Maura, dando uma gargalhada. Entrou no gabinete, onde nem a pilha de relatórios e de ordens internas que aguardavam revisão conseguiu estragar-lhe a boa disposição. Sentou-se à secretária e passou a hora de almoço a trabalhar e a saborear alegremente os chocolates. Tencionava sair por volta das 13 e ir direita ao Saks Fifth Avenue. Não contava com uma visita de Gabriel Dean. Quando ele entrou no seu gabinete às 2:30 da tarde, nem ela imaginava como essa visita iria alterar o seu dia. Como sempre, achou impenetrável e mais uma vez reconheceu que seria improvável existir um caso amoroso entre uma pessoa temperamental como Gianni Rizzoli e este homem frio e enigmático. Regresso a Washington esta tarde, disse ele, pousando a pasta. Queria saber a sua opinião acerca de uma coisa antes de partir. Com certeza. Primeiro, posso dar uma vista de olhos aos restos mortais de Jane Doe. Está tudo no meu relatório de autópsia. Mesmo assim, acho que devia ser eu a ver. Maura levantou-se da cadeira. Devo avisá-lo que o espetáculo não será nada agradável, disse ela. A refrigeração consegue retardar, mas não interromper, o processo de decomposição. Quando Maura abriu o feixe de correr do saco, teve de proteger-se dos cheiros. Já avisara Dean sobre o aspecto do corpo, e ele nem pestanejou quando o plástico se abriu e revelou carne viva em vez de um rosto. Foi completamente esfolado, disse Maura. A pele foi cortada ao longo do couro cabeludo, na coroa, e, em seguida, puxada para baixo, e solta com outra incisão por baixo do queixo, como se arranca uma máscara. E ele levou a pele. Não foi a única coisa que ele levou. Maura abriu completamente o saco. O cheiro exalado foi tão intenso que ela lamentou não estar devidamente protegida. Mas lhe impedirá apenas um visionamento superficial e não um exame completo, e estavam ambos de luvas. As mãos, disse ele, foram ambas amputadas, assim como uma parte dos pés. A princípio, julgamos que estávamos perante um colecionador, para quem as partes do corpo eram troféus. A outra hipótese era que ele estivesse a tentar ocultar a identidade da vítima. Nem impressões digitais,
nem rosto. Este seria um motivo prático para a remoção. Se não fossem os pés. E isso é que não fazia sentido. Então, admiti que houvesse outro motivo para a amputação. Não foi para esconder a identidade dela, mas sim o facto de ela ter lepra. E estas lesões abrangem toda a pele do corpo. Também resultam da doença de Hansen. Esta erupção de pele chama-se eritema nodoso leproso. E uma reação ao tratamento médico. É óbvio que ela estava a ser tratada com antibióticos. Por isso é que não detectamos bactérias ativas na biópsia da pele. Não é a própria doença que provoca essas lesões. Não. Isto é um efeito secundário de um tratamento recente com antibióticos. A avaliar pelas radiografias, ela padecia da doença de Hansen há algum tempo, talvez há anos, antes de começar a receber tratamento. Maura levantou a cabeça e olhou para Dean. Já viu o suficiente? Ele fez um sinal armativo. Agora quero mostrar-lhe uma coisa. Já lá em cima, no gabinete, Dean abriu a pasta e tirou um dossiê. Ontem, depois da nossa reunião, telefonei para a Interpol e pedi informações sobre o massacre de Bara. Isto foi o que a Divisão de Crimes Especiais da Polícia Judiciária Indiana me enviou por fax. Também me enviaram por e-mail algumas fotografias digitais que eu gostava que visse. Maura abriu o dossiê e viu a folha de rosto. É um dossiê da polícia, do estado indiano de Andhra Pradesh, onde cava a aldeia de Bara. Em que fase se encontra a investigação? Prossegue. O caso tem 1 ano, e eles ainda não fizeram grandes progressos. Duvido que alguma vez seja resolvido. Nem sequer tenho a certeza que seja uma grande prioridade. Foram mortas quase 100 pessoas, agente Dean. Pois, mas tem de inserir este acontecimento no seu contexto. Um sismo é um acontecimento. Um tornado é um acontecimento. O massacre de toda a população de uma aldeia não é um acontecimento. É um crime contra a humanidade. Repare no que está a acontecer no sul da Ásia. Em Caxemira, massacres em massa efetuados por hindus e muçulmanos. Na Índia, os crimes dos tamils e dos Sikh. Além disso, todos os outros crimes entre castas. Os bombardeamentos de guerrilheiros maoístas-leninistas. A Madre Mary Clement está convencida de que se tratou de um massacre com motivações religiosas. De um ataque contra os cristãos. Esses ataques acontecem naquela zona. Mas a clínica em que a irmã Úrsula trabalhava era financiada por uma instituição secular. As outras 2 enfermeiras, as que morreram no massacre, não pertenciam a nenhuma igreja. Por isso é que a polícia de Andhra Pradesh duvida que tenha sido um ataque religioso. Um ataque político, talvez. Ou um crime de ódio, porque as vítimas foram leprosos. Esta era uma aldeia dos desprezados. Dee apontou para o dossiê que Maura tinha na mão. Há uns relatórios de autópsia que eu quero que você veja, e fotografias do local do crime. Maura virou a página e olhou para uma fotografia. Ficou tão atordoada que nem conseguiu falar, nem conseguiu desviar o olhar daquele horror. Era uma visão do Armagedão. Em cima de montes de lenha fumegante e cinzas viam-se cadáveres calcinados. O calor contraíra os músculos exores e os corpos estavam imobilizados em poses pugilísticas. No meio dos despojos humanos, viam-se cabras mortas com o pelo enegrecido. Eles mataram tudo, disse Dean. Pessoas, animais, até as galinhas foram mortas e queimadas. Maura fez um esforço para passar a fotografia seguinte. Viu outros corpos, ainda mais consumidos pelas chamas, reduzidos a montes de ossos calcinados. O ataque registrou-se durante a noite, explicou Dean. Só na manhã seguinte é que os corpos foram descobertos. Os operários do turno de dia de uma fábrica nos arredores repararam no fumo espesso que vinha do vale. Quando lá chegaram, encontram aquilo. 97 pessoas mortas, muitas das quais eram mulheres e crianças, e 2 enfermeiras da clínica, ambas americanas. A mesma clínica em que Úrsula trabalhava. Agora vem os pormenores verdadeiramente interessantes, disse ele. Maura levantou a cabeça, mais atenta do que nunca. Sim, essa fábrica, nos arredores da aldeia. Qual era o problema? Pertencia a Octagon Chemicals. Maura coou a olhar para ele. Octagon? Não era nessa empresa que Howard Redel trabalhava. Ele fez um gesto armativo. A que está a ser investigada pela comissão. Há tantas ligações entre estas 3 vítimas que isto começa a parecer uma teia gigantesca. Sabemos que Howard Redel era vice-presidente para as operações no estrangeiro da Octagon, a proprietária da fábrica nos arredores de Bara. Sabemos que a irmã Úrsula trabalhou em Bara. Sabemos que Jane Doe padecia da doença de Hansen e que também pode ter vivido em Bara. Tudo remete para essa aldeia, reconheceu Maura. Para esse massacre. Caíram-lhe os olhos nas fotografias. O que espera que eu encontre nestes relatórios de autópsia? Diga-me se há alguma coisa que os patologistas indianos não tenham detectado. Algo que possa fazer luz sobre esse ataque. Maura olhou para os cadáveres calcinados e abanou a cabeça. Vai ser difícil. A incineração provoca uma grande destruição. Sempre que o fogo está envolvido, pode não ser possível determinar a causa da morte, a menos que existam outras provas. Balas, por exemplo, ou fraturas. Vários crânios foram esmagados, segundo os relatórios de autópsia. Eles concluíram que as vítimas devem ter sido atacadas durante o sono. Depois,
Os corpos foram retirados das cabanas, empilhados e cremados. Maura passou a fotografia seguinte. Mais uma visão do inferno. Todas estas vítimas. E ninguém conseguiu escapar. Deve ter sido tudo muito rápido. É provável que muitas das vítimas estivessem deformadas pela doença e não conseguissem fugir. Não. Aquilo era um santuário para os doentes. A aldeia estava separada da sociedade, isolada num vale, numa estrada sem saída. Era fácil que um grande grupo de assaltantes entrasse e matasse uma centena de pessoas. E ninguém ouviria os gritos. Maura concentrou-se na última fotografia do dossiê. Mostrava um pequeno prédio caiado, com cobertura de zinco e as paredes chamuscadas. À porta, via-se mais um amontoado de corpos, cujos rostos queimados impediam o reconhecimento. Essa clínica foi a única coisa que ficou de pé. Por ser construída com blocos de escória prensada, esclareceu Dean. Os restos mortais das duas freiras americanas foram encontrados nessa pilha. Tiveram de ser identificados por um antropólogo forense. Disse que as queimaduras eram tão fortes que, na sua opinião, os agressores devem ter usado um catalisador. Concorda com isso, doutora Isles? Maura não respondeu. Já não estava concentrada nos cadáveres. Observava uma coisa que considerava muito mais perturbante. Uma coisa que, por alguns segundos, lhe cortou a respiração. Sobre a porta da clínica, via-se uma placa com uma insígnia bem distinta, um pombo a voar, cujas asas abertas protegiam amorosamente um globo azul. Uma insígnia que ela reconheceu imediatamente. Era uma clínica da UARF. Doutora Isles. Maura levantou a cabeça, sobressaltada, e percebeu que ele continuava à espera da sua resposta. Os corpos. Não é assim tão fácil incinerá-los, observou ela. O teor de água é muito elevado. Estes corpos foram queimados até aos ossos. Sim, é verdade. Portanto, um catalisador. Tem razão. É provável que tenham usado um catalisador. Gasolina. Talvez. É o que está mais à mão. Maura voltou a olhar para as fotografias da clínica incendiada. Além disso, vêem-se claramente os restos de uma pira, que mais tarde abateu. Estes ramos queimados. Isso faz diferença? Usar uma pira? Perguntou Dean. Maura pigarreou. Se os corpos não estiverem em contato com o solo, a gordura derretida alimenta as chamas. Ela mantém o fogo. De repente, Maura juntou as fotografias e guardou-as de novo no dossiê. Cruzou as mãos sobre o papel manilha. Apesar de este ser suave ao contato com a pele, o seu conteúdo era esmagador. Se não se importa, agente Dean, eu gostava de dispor de algum tempo para ler estes relatórios de autópsia. Eu devolvo tudo. Posso ficar com o dossiê completo? Com certeza. Dean levantou-se da cadeira. Pode telefonar-me para Washington. Maura continuava a olhar para o dossiê e nem o viu dirigir-se para a porta. Nem se apercebeu de que ele tinha voltado atrás e olhava para ela. Doutora Isles. Ela levantou a cabeça. Sim, tenho outra preocupação. Não é sobre o caso. É um assunto pessoal. Não sei ao certo se é consigo que devo falar. O que é, agente Dean? Conversa muito com a Jane. Naturalmente. No decurso desta investigação. Não me rero ao trabalho, mas ao que a preocupa. Maura hesitou. Eu podia dizer-lhe, pensou. Alguém devia dizer-lhe. Ela tem andado muito tensa, disse ele. Mas há mais alguma coisa. Percebo que ela anda sob uma grande pressão. O crime na abadia tem sido um caso difícil para ela. Não se trata da investigação. Há mais alguma coisa que a incomoda. Alguma coisa de que ela não fala. Não é a mim que deve perguntar. Tem de falar com a Jane. Já tentei. E ela arma-se improfissional. Você conhece-a? É uma polícia robô. Dean suspirou e acrescentou tranquilamente. Acho que a perdi. Diga-me uma coisa, agente Dean. Sim, interessa-se por ela. Ele toa sem pestanejar. Não estaria a perguntar-lhe isto se ela não me interessasse. Então, tem de confiar em mim. Você não a perdeu. Se ela parece distante, é só porque tem medo. A Jane. Dean abanou a cabeça e riu-se. Ela não tem medo de nada. E muito menos de mim. Maura viu sair do gabinete e pensou. Estás enganado. Todos nós temos medo das pessoas que podem magoar-nos. Em criança, Risoli adorava o inverno. Passava o verão a pensar nos primeiros nevões, na manhã em que abriria os cortinados do quarto e veria o chão coberto de branco, com uma pureza ainda não conspurcada pelas pegadas. Saía, ria-se e começava a correr, a transpor os montes de neve acumulada pelo vento. Agora, enfrentando o trânsito congestionado do meio-dia e todas as outras pessoas que também faziam compras, perguntava a si própria quem teria roubado essa magia. A perspectiva de passar a véspera de Natal com a família na noite do dia seguinte não contribuía para alegrar. Sabia como iria decorrer o serão, toda a gente a empanturrar-se de peru, com a boca demasiado cheia para falar. O seu irmão Frank barulhento e irritante devido ao excesso de licor de ovos, baptizado com rum. O pai, com o controle remoto do televisor na mão, a ligar para a ESPN e a inviabilizar qualquer conversa interessante. E a mãe, Angela, cansada de passar o dia inteiro a cozinhar, a cabecear na poltrona.
Todos os anos repetiam os mesmos rituais. Mas uma família era isso mesmo, pensou ela. Fazemos as mesmas coisas da mesma maneira, quer elas nos façam ou não felizes. Embora não lhe apetecesse ir às compras, não podia adiar mais a provação. Não era possível aparecer em casa dos Rizzoli na véspera de Natal sem os devidos presentes. Não interessava que não fossem apropriados, desde que tivessem um bonito embrulho e toda a gente recebesse um. No ano anterior, o Frank, esse idiota, oferecerá-lhe um porta-moedas de pele de sapo do México. Fora uma maneira cruel de lhe lembrar a alcunha que ele lhe pusera. Um sapo para o sapo. Este ano, o Frank estava tramado. Jane empurrou o carrinho no meio da multidão que enchia os armazéns Target, à procura do equivalente ao sapo. Dos altifalantes saíam cânticos de Natal e Pais Natal mecânicos saudavam-na com os seus roos enquanto ela avançava, com uma determinação implacável, nos corredores decorados com festões dourados. Para o pai, comprou uns mocassins forrados de lã. Para a mãe, um bule irlandês decorado com pequenos botões de rosa. Para o irmão mais novo, Michael, um roupão de banho. E para a nova namorada dele, Irene, uns brincos compridos de cristal australiano vermelho vivo. Até comprou presentes para os miúdos de Irene, uns fatos de esqui com riscas, como os dos desportistas. Mas para Frank, o idiota, não tinha nada. Deu uma volta pela seção de roupa interior para homem. Aqui havia algumas hipóteses. Frank, o fuzileiro machista, com roupa interior cor-de-rosa. Não, era demasiado vexatório. Nem ela desceria tão baixo. Continuou a andar, passou pelos fatos de equitação e abrandou ao chegar às boxers, pensando de repente não em Frank, mas em Gabriel, com os seus fatos cinzentos e as suas gravatas monótonas. Um homem de gostos discretos e conservadores, mesmo na roupa interior. Um homem que podia dar com uma mulher endoida, porque ela nunca sabia o que esperar dele. Nunca sabia se havia um coração a sério debaixo daquele fato cinzento. Saiu abruptamente daquela sessão e continuou a andar. Concentra-te, raios. Arranja qualquer coisa para o Frank. Um livro. Jane lembrou-se de alguns títulos apropriados. Como não ser um idiota? Era uma pena que ninguém o tivesse escrito. Mercado não lhe faltaria. Atravessou a seção e passou a seguinte, à procura. E depois parou, com um nó na garganta e os dedos dormentes de empurrar o carrinho. Ficou a olhar para o corredor dos artigos de bebê. Viu pijamas de anela minúsculos com patinhos bordados, luvas que pareciam de boneca, botinhas e gorros rematados por pompons, pilhas de cobertores azuis e cor-de-rosa para embrulhar recém-nascidos. Foi nos cobertores que se concentrou, lembrando-se do modo como Camille embrulhara o seu próprio ilho morto numa peça de lã azul bebê, com amor de mãe, com dor de mãe. Só após alguns toques do telemóvel é que despertou do seu transe. Tirou da bolsa e atendeu-o, atordoada. Rizzoli. Olá, detetive. Fala Wal de Groot. De Groot trabalhava na seção de ADN do laboratório criminal. Em geral, era Rizzoli que lhe telefonara, tentando convencê-lo a apressar os resultados dos testes. Nesse dia, respondeu ao telefonema dele com o interesse reduzido. Então o que tem para mim? Perguntou ela, voltando a olhar para os cobertores de bebê. Analisamos o ADN materno daquele bebê que você descobriu no lago. Sim, a vítima, Camille Magines, é, sem dúvida, a mãe da criança. Rizzoli suspirou, cansada. Obrigada. Wal disse ela em voz baixa. Era o que nós esperávamos. Mas há mais. Isto, não me parece que vocês esperassem. É acerca do pai do bebê. De repente, Rizzoli concentrou-se totalmente na voz de Wal. No que ele ia dizer-lhe. O que há acerca do pai? Eu sei quem ele é. Capítulo 18. Rizzoli conduziu durante toda a tarde até ao anoitecer, vendo a estrada à sua frente através de uma nuvem de raiva. Os presentes que comprará ainda estavam amontoados no banco de trás, além dos rolos de papel de embrulho e da tá prateada. Mas ela já não pensava no Natal. Pensava numa rapariguinha, a andar descalça na neve. Uma rapariguinha que procurara o sofrimento das queimaduras provocadas pelo frio, mesmo que fosse só para mascarar um sofrimento mais profundo. Mas nada se comparava ao seu tormento secreto. Não havia oração nem autoflagelação que conseguisse silenciar os seus gritos de dor. Quando finalmente passou pelos pilares de granito e entrou na propriedade dos pais de Camille, eram quase 5 horas, e sentia os ombros crispados pela tensão que fora acumulando durante aquela longa viagem. Saiu do carro e encheu os pulmões com o ar salgado do mar. Subiu os degraus e tocou a campainha. A governanta de cabelo preto, Maria, veio abrir a porta. Desculpe, detetive, mas Mrs. Magines não está. Ela esperava Não. A que horas é que ela chega? Foi às compras com os meninos. Mas vem jantar. Daqui a 1 hora. Calculo. Então, espero por ela. Eu não sei se eu faço companhia a Mr. Magines. Se não é inconveniente. Relutante, Maria deixou entrar.
Uma mulher habituada a cumprir ordens não iria vedar a entrada a um agente da autoridade. Rizzoli não precisou que Maria lhe mostrasse o caminho. Atravessou os mesmos soalhos encerados, passou pelos mesmos quadros com motivos marítimos e entrou na sala do mar. A vista de Nantucket Sound era terrível, a água agitada pelo vento e salpicada de carneirinhos. Randall Magines estava deitado na cama de hospital, sob o lado direito, virado para as janelas para poder ver a tempestade que se aproximava. Um lugar na primeira lá para assistir à turbulência da natureza. A enfermeira particular de serviço estava sentada ao lado dele. Assim que reparou na visita, levantou-se da cadeira. Boa tarde. Sou a detetive Rizzoli, da polícia de Boston. Estou à espera que Mr. Magines chegue. Lembrei-me de vir ver como está Mr. Magines. Está mais ou menos na mesma. Tem havido progressos desde que ele teve a trombose. Há uns meses que anda a fazer terapia. Mas as lesões são muito graves. E são irreversíveis. A enfermeira olhou para o doente e em seguida fez sinal a Rizzoli para que saíssem ambas da sala. Não gosto de falar acerca dele quando está a ouvir-nos. Sei que compreende o que dizemos, observou a enfermeira, já no corredor. Como é que sabe? Pelo modo como ele olha para mim. Pelo modo como reage às coisas. Embora não consiga falar, o cérebro dele funciona. Esta tarde, pus a tocar um CD com a ópera preferida dele, La Bohème, e reparei que tinha lágrimas nos olhos. Talvez não seja da música. Pode ser apenas frustração. É claro que ele tem direito a sentir-se frustrado. Passados 8 meses, a recuperação é quase nula. É um prognóstico muito cruel. O mais certo é não voltar a andar. E quanto à fala, bem, a enfermeira abanou a cabeça tristemente. Foi uma trombose fortíssima. Rizzoli virou-se para a sala do mar. Se quiser fazer um intervalo, eu não me importo de ficar com ele um pouco. Não se importa, a menos que ele necessite de alguns cuidados especiais. Não é necessário fazer nada. Basta conversar com ele. É uma coisa que ele aprecia. Está bem. Rizzoli regressou à sala do mar e puxou uma cadeira para junto da cama. Sentou-se de modo a ver os olhos de Randall Magines, de modo a que ele não pudesse evitar o seu olhar. Olá, Randall, disse ela. Lembra-se de mim? Sou a detetive Rizzoli. Sou eu que estou a investigar o assassino da sua ilha. Sabe que a Camille morreu? Não sabe. Rizzoli detectou um lampejo de tristeza nos olhos cinzentos de Randall. Era a prova de que ele estava a entendê-la, de que lamentava a morte da ilha. Ela era bonita, a sua Camille. Mas você sabe isso? Não sabe. Como poderia não saber? Todos os dias a observava nesta casa. Viu-a crescer e transformar-se numa mulher. Rizzoli hesitou e assistiu à destruição dela. Os olhos dele continuavam chus nela, absorvendo todas as suas palavras. Então, quando é que começou a fornicá-la? Randall, lá fora, as rajadas de vento fustigavam Nantucket Sound. Mesmo ao anoitecer, distinguia-se a espuma na crista das ondas, pontinhos brilhantes de turbulência nas águas escuras. Randall Magines já não a atava. Baixou os olhos, tentando desesperadamente evitá-la. Ela tinha apenas 8 anos quando a mãe se matou. E, de repente, a Camille não tem mais ninguém exceto seu papá. Precisa de si. Cona em si. E o que fez você? Rizzoli abanou a cabeça, enojada. Você sabia como ela era frágil. Você sabia por que é que ela caminhava descalça na neve. Por que é que ela se fechava a chave no quarto. Por que é que ela fugiu para o convento. Ela fugia de si. Jane aproximou-se mais dele. O suficiente para sentir o cheiro da urina que lhe ensopava a fralda. A única vez que ela veio à casa de visita, pensou que talvez você não lhe tocasse. Que, por uma vez, a deixasse em paz. Você tinha a casa cheia de parentes para o funeral. Mas isso não foi um obstáculo para si, pois não? Randall continuava de olhos baixos, evitando enfrentá-la. Rizzoli agachou-se ao lado da cama. Aproximou-se tanto que, olhasse ele para onde olhasse, veria sempre a cara dela. O bebê era seu, Randall, disse ela. Nem foi necessária uma amostra do seu ADN para fazer a prova. O bebê é muito parecido com a mãe. Está escrito aqui, no ADN do bebê. Unho incestuoso. Você sabia que a tinha engravidado. Sabia que destruiu a sua própria ilha. Rizzoli deixou-se ficar sentada na cadeira, a olhar para ele. No meio do silêncio, ouvia a respiração ofegante, os arquejos ruidosos de um homem que queria desesperadamente rugir, mas não podia. Sabe, Randall, não acredito lá muito em Deus. Mas você leva-me a pensar que talvez eu esteja enganada a este respeito. Repare no que lhe aconteceu. Em março, você fornicou com a sua ilha. Em abril, teve uma trombose. Nunca mais poderá andar, nem falar. Você não passa de um cérebro num corpo morto, Randall. Se isto não é justiça divina, não sei o que é. Randall choramingava e tentava mexer os seus membros inúteis. Rizzoli inclinou-se e segredou-lhe ao ouvido. Não sente o cheiro da sua própria podridão. Enquanto você está aqui deitado, a fazer xixi na fralda, o que julga que a sua mulher, Lauren, anda a fazer? Talvez a divertir-se. Talvez à procura de alguém que lhe faça companhia. Pense nisso.
Não é preciso morrer para ir para o inferno. Com um suspiro de satisfação, Rizzoli levantou-se. Felicidades, Randall, disse ela, saindo da sala. Quando se dirigia para a porta principal, ouviu Maria gritar. Já se vai embora, detetive? Já. Resolvi não esperar por Mr. Magines. O que lhe digo? Diga-lhe só que passei por aqui. Rizzoli olhou para trás, para a sala do mar. Olhe, diga-lhe o seguinte. Sim, acho que o Randall sente a falta da Camille. Por que é que não põe uma fotografia dela onde ele a possa ver, permanentemente? Ele havia de gostar. Dizendo isto, Rizzoli sorriu, abriu a porta e saiu. As lâmpadas de Natal cintilavam na sua sala de estar. A porta da garagem abriu-se e Maura viu que o carro alugado de Victor estava lá dentro. Ocupava o lado direito, como se aquele lugar lhe pertencesse. Como se aquela fosse agora sua casa, também. Maura estacionou ao lado e desligou o motor com um gesto de irritação. Esperou um pouco que a porta voltasse a fechar-se, tentando acalmar-se e preparando-se para o que viria a seguir. Agarrou na pasta e saiu do carro. Entrou em casa. Levou algum tempo a despir o casaco e a pousar a carteira. Sem largar a pasta, dirigiu-se para a cozinha. Victor estava a deitar gelo no chaqueiro e sorriu ao vê-la entrar. Olá, estou a preparar a tua bebida preferida. O jantar já está no forno. Estou a tentar provar-te que um homem pode ser muito útil em casa. Maura viu manejar o chaqueiro e deitar o líquido num copo de coquetel. Ele estendeu-lhe a bebida. Para a dona da casa que se farta de trabalhar, disse ele, beijando-a na boca. Maura nem se mexeu. Ele recuou lentamente, perscrutando-a. O que se passa? Ela pousou o copo. Chegou o momento de seres honesto para comigo. Achas que não tenho sido? Não sei. Se vamos falar do que correu mal há 3 anos, dos erros que cometi, isto não tem nada a ver com o que aconteceu nessa época. Refiro-me ao presente. Não sei se estás a ser honesto para comigo. Confuso, Victor deu uma gargalhada. O que zei eu desta vez? Porque devo pedir desculpa. É que terei o maior gosto nisso, se é o que pretendes. Com os diabos, eu até peço desculpa por coisas que não zê. Não estou a exigir que peças desculpa. Victor Maura tirou da pasta o dossiê que Gabriel lhe emprestara e entregou-lhe. Só quero que me fales disto. O que é isto? É um dossiê da polícia, transmitido pela Interpol. Diz respeito a um massacre em massa que se registrou ano passado, na Índia, numa pequena aldeia nos arredores de Hideraba. Victor abriu o dossiê, ao ver a primeira fotografia, pestanejou. Sem dizer uma palavra, passou a segunda e depois a terceira. Victor, ele fechou o dossiê e olhou para ela. O que esperas que eu diga acerca disto? Sabias da existência deste massacre? Não sabias? É claro que sabia. Eles atacaram uma clínica da UARF. Perdemos 2 voluntárias. 2 enfermeiras. Compete-me tomar conhecimento disso. Não me disseste. Isto aconteceu há 1 ano. Por que havia eu de contar-te? Porque é importante para a nossa investigação. Uma das freiras atacadas na abadia de Greystones trabalhava nessa mesma clínica da UARF. Tu sabias? Não é verdade? Quantos voluntários julgas tu que trabalham para a UARF? Temos milhares de membros de pessoal médico em mais de 80 países. Mas responde-me, Victor, sabias que a irmã Úrsula trabalhava para a UARF? Ele deu meia volta e encaminhou-se para o lava-louça. Ficou ali a olhar pela janela. Embora não houvesse nada para ver, apenas a escuridão. É interessante, disse ela. Depois do divórcio, nunca mais tive notícias tuas. Nem uma palavra. Devo lembrar-te que também nunca te deste ao trabalho de me contactar. Nem uma carta, nem um telefonema. Se quisesse saber de ti, tinha de ler a People. Victor Banks, o santo das causas humanitárias. Não fui eu que me sagrei, Maura. Não podes usar isso contra mim. E depois, de repente, sem mais nem menos, apareces aqui em Boston, ansioso por me ver. Precisamente quando começo a trabalhar neste caso de homicídio. Victor virou-se para ela. Não acreditas que eu quisesse voltar a ver-te? Esperaste 3 anos. Pois, 3 anos é muito tempo. Por que agora? Ele perscrutou-lhe o rosto, como se esperasse detectar algum sinal de compreensão. Tenho sentido a tua falta, Maura. A sério. Mas não foi essencialmente por isso que vieste ver-me, pois não? Seguiu-se uma longa pausa. Não, não foi. Sentindo-se de repente exausta, Maura deixou-se cair numa cadeira da cozinha e olhou para o dossiê onde se encontrava a maldita fotografia. Então por que foi? Eu estava no meu quarto de hotel, a vestir-me, e a televisão estava ligada. Ouvi a notícia sobre os assassinos no convento. E vi-te, ali, no local do crime. Foi nesse dia que deixaste a primeira mensagem à minha secretária. Nessa mesma tarde, ele fez um sinal armativo. Meu Deus, estavas espantosa na televisão, embrulhada naquele casaco preto. Já me tinha esquecido de que és tão bonita. Mas não foi por isso que me telefonaste. O assassínio é que te interessava. Telefonaste porque eu sou a médica legista, neste caso. Ele não respondeu. Tu sabias que uma das vítimas tinha trabalhado para o ARF. Querias apurar o que a polícia sabia.
O que eu sabia? De novo silêncio. Por que não me perguntaste? O que andas a tentar esconder? Ele endireitou-se, desaando-a subitamente com o olhar. Imaginas quantas vidas é que nós salvamos todos os anos? Não estás a responder a minha pergunta. Quantas crianças é que vacinamos? Quantas mulheres grávidas é que recebem cuidados pré-natais nas nossas clínicas? Elas dependem de nós, porque não têm alternativas. E a UARF só sobrevive graças à boa vontade dos seus benfeitores. A nossa reputação tem de ser imaculada. Uma referência desfavorável na imprensa. E o nosso dinheiro evapora-se assim, disse ele, fazendo estalar os dedos. O que tem isso a ver com esta investigação? Passei os últimos 20 anos a construir a UARF a partir do zero, mas nunca por mim. Tem sido sempre por elas, pelas pessoas sem ninguém que se interesse pelo seu destino. Elas é que são importantes. É por isso que não posso permitir que alguma coisa ponha o nosso financiamento em perigo. Dinheiro, pensou ela. É tudo pelo dinheiro. Maura Tou, o donativo da empresa. O quê? Tu falaste-me nisso, que recebeste um grande donativo de uma empresa, o ano passado. Nós recebemos donativos de muitas fontes. Foi a Octagon Chemicals? O ar assustado dele foi uma resposta à pergunta. Maura ouviu respirar fundo como se preparasse para negar, mas depois expirou sem dizer uma palavra, reconhecendo que seria inútil discutir. Não é difícil Cormar, disse Maura. Por que não me dizes a verdade? Ele baixou a cabeça, com um ar cansado. A Octagon é um dos nossos maiores doadores. E o que espera de vocês? O que tem de fazer a UARF em troca desse dinheiro? Por que julgas que temos de fazer alguma coisa? O nosso trabalho fala por si. Por que julgas que somos tão bem recebidos em muitos países? Por que as pessoas conam em nós? Não pregamos moral nem nos metemos na política local. Estamos ali apenas para os ajudar. Anal, isso é que interessa, não é? Salvar vidas. E a vida da irmã Úrsula. É importante para ti? Claro que é. Ela está a ser ventilada. Mais um eletroencefalograma e é provável que lhe desliguem a máquina. Quem é que a quer morta, Vitor? Como hei de saber? Parece saber muitas coisas que nem te deste ao trabalho de me contar. Sabias que uma das vítimas trabalhou para ti? Não achei que isso fosse relevante. Devias ter deixado que fosse eu a decidir se era ou não. Disseste que estavam concentrados na outra freira, na mais nova. Ela foi a única vítima de que tu falaste. Parti do princípio que nada tinha a ver com Úrsula. Ocultaste informação. Agora estás a falar como um maldito polícia. Tensionas exibir o distintivo e as algemas a seguir. Estou a tentar não envolver a polícia. Estou a tentar dar-te a oportunidade de explicar. Para que te dás a esse trabalho? Já passaste ao julgamento. E tu já estás a agir como culpado. Ele ficou imóvel, de olhar atento, com uma mão agarrada ao tampo de granito da bancada. Passaram alguns segundos sem nenhum deles quebrar o silêncio. E de repente Maura concentrou-se no conjunto de facas de cozinha que estava mesmo ao pé dele. 8 facas de cozinha Wusthof, que ela conservava sempre bem ahadas e prontas a utilizar. Nunca tivera medo de Vitor. Mas o homem que estava junto daquelas facas era alguém que ela não conhecia, que nem sequer reconhecia. Acho que te deves ir embora, disse ela tranquilamente. Ele virou-se para ela. O que vais fazer? Vai-te embora, Vitor. Por instantes, ele não se mexeu. Maura Tou, com o coração aos pulos e os músculos tensos. Não tirou os olhos das mãos dele, atento ao movimento seguinte, e sempre a pensar, não, ele não me faria mal. Não acredito que ele fosse capaz de me fazer mal. E, ao mesmo tempo, consciente da força das mãos dele, perguntou a si própria se alguma vez aquelas mãos teriam pegado no martelo e esmagado o crânio de uma mulher. Eu amo-te, Maura, disse ele, mas há coisas mais importantes do que qualquer de nós. Antes de dares mais algum passo, pensa no que podes estar a destruir. Quantas pessoas, pessoas inocentes, podes estar a ofender? Maura retraiu-se quando ele se encaminhou para ela. Mas ele não parou, limitou-se a seguir em frente. Ela ouviu-a sair do corredor e depois a fechar a porta principal. Levantou-se imediatamente e foi para a sala. Através da janela, viu o carro dele a sair da rampa em marcha atrás. Foi trancar a porta principal. Em seguida, fechou a chave a porta que dava acesso à garagem. Bloqueou a entrada a Vitor. Voltou à cozinha e trancou também a porta das traseiras, com a mão a tremer quando pegou na corrente. Virou-se e olhou para uma divisão que agora lhe parecia estranha, ainda com os ecos da ameaça no ar. O coquetel que Vitor lhe preparava estava em cima da bancada. Maura pegou no copo já morno e despejou o líquido no lava-louça, como se estivesse contaminado. Ela própria sentia-se contaminada, por ter feito amor com ele. Foi direita à casa de banho, despiu-se e entrou no duche. Ficou ali debaixo do ucho de água quente, tentando retirar da sua pele tudo o que restava dele, mas não conseguiu remover as recordações. Fechou os olhos e era ainda o rosto dele que via, o contato dele que recordava. No quarto, tirou os lençóis da cama, e o cheiro dele libertou-se do tecido. Mais uma lembrança dolorosa. Fez a cama com lençóis lavados, que não cheiravam a sexo.
Substituiu as toalhas da casa de banho, as que ele usará. Voltou à cozinha e deitou fora a comida que ele estava a aquecer no forno, um prato de berinjelas com queijo parmesão. Nessa noite, não jantou. Encheu um copo de vinho da Califórnia e levou-o para a sala. Acendeu a lareira e sentou-se a olhar para a árvore de Natal. Boas festas, pensou. Posso abrir o tórax de alguém e esvaziá-lo do seu conteúdo. Posso cortar tiras de pulmão e, através do microscópio, diagnosticar um cancro, uma tuberculose ou um eczema. Mas os segredos que um coração humano encerra não estão ao alcance do meu bisturi. O vinho teve um efeito anestésico e adormeceu o desgosto. Assim que esvaziou o copo, Maura foi para a cama. De noite, acordou sobressaltada e sentiu a casa estalar com o vento. Quando os últimos resquícios do pesadelo se dissiparam, estava ofegante e com o coração aos pulos. Corpos queimados, empilhados como ramos enegrecidos numa pira. Labaredas que iluminavam uma série de vultos em círculo. Ela tentava manter-se na sombra, esconder-se do clarão da fogueira. Mesmo em sonhos, não consigo afastar-me destas imagens, pensou. Vivo com o meu próprio inferno de Dante na cabeça. Acariciou os lençóis frios ao seu lado, no sítio em que Vitor tinha dormido, e sentiu a falta dele. De repente, a ausência dele foi-lhe tão penosa que ela cruzou os braços sobre o peito para mitigar o vazio que sentia. E se estivesse enganada? E se ele estivesse a dizer a verdade? Ao nascer do sol, saltou na mente da cama, sentindo-se drogada e inquieta. Foi para a cozinha, fez café e sentou-se à mesa a bebê-lo na sua caneca, na semi-obscuridade da manhã. Olhou para o dossiê com as fotograias, que ainda ali estava. Abriu e deparou com a fonte de inspiração do pesadelo dessa noite. Os corpos queimados, os restos calcinados das cabanas. Tantos mortos, pensou ela, vítimas do paroxismo de violência de uma noite. Que fúria terrível terá levado os atacantes a chacinar até os animais. Maura olhou para as cabras e para os seres humanos mortos, misturados no mesmo amontoado de corpos. As cabras. Por que as cabras? Ficou a pensar nisto, tentando compreender os motivos de uma destruição tão absurda. Animais mortos. Passou a fotograia seguinte. Mostrava a clínica da One-Arf, as paredes de blocos de escória chamuscadas e a pilha de corpos queimados em frente da porta. Mas não foram os corpos que lhe chamaram a atenção. Foi a cobertura de zinco ondulada, intacta. Maura nem tinha reparado na cobertura. Agora, examinava o que lhe pareciam ser folhas caídas. Viam-se diversas manchas escuras espalhadas pela chapa ondulada. Eram demasiado pequenas para que ela pudesse distinguir algum pormenor. Levou a fotograia para o escritório e acendeu as luzes. Procurou na secretária e descobriu uma lupa. À luz intensa do candeeiro, examinou a imagem, concentrando-se na cobertura de zinco, perscrutando com a lente todos os pormenores das folhas caídas. De repente, as manchas escuras ganharam uma nova e terrível forma. Maura sentiu um arrepio na espinha. Largou a lupa e petricada. Pássaros. Eram pássaros mortos. Dirigiu-se à cozinha, pegou no telefone e enviou uma mensagem a Risoli. Quando o telefone tocou, alguns minutos depois, Maura assustou-se com o som. Tenho de lhe contar uma coisa, disse Maura. Às 6:30 da manhã, eu devia ter contado isto ontem ao agente Dean, antes de ele partir, mas não quis dizer nada antes de falar com o Vitor. O Vitor não é o seu ex-marido. É. O que tem ele a ver com isto? Acho que ele sabe o que aconteceu na Índia. Naquela aldeia. Foi o que ele lhe disse? Por enquanto, não. É por isso que você tem de o intimar para o interrogatório. Capítulo 19. Estavam sentados no carro de Bell e Frost, estacionado mesmo à porta do Hotel Colonnade. Frost e Risoli estavam no banco da frente e Maura no de trás. Deixe-me falar com ele primeiro, pediu Maura. É melhor cara aqui, doutora, disse Frost. Não sabemos como ele irá reagir. É menos provável que resista se eu falar com ele. Mas se estiver armado, não me fará mal, disse Maura. E eu não quero fazer-lhe mal. Fique claro. Vocês não vão prendê-lo. E se ele não quiser vir, ele virá. Maura abriu a porta do carro. Deixe-me tratar do assunto. Meteram-se no elevador para o quarto piso, partilhando o espaço com um jovem casal provavelmente intrigado com o ar implacável daquele trio. Ladeada por Risoli e por Frost, Maura bateu à porta do quarto 426. Passaram alguns instantes. Maura preparava-se para bater outra vez quando a porta se abriu. Vi tocou a olhar para ela. Tinha um ar cansado e uma expressão initamente triste. Estava a ver o que irias decidir, disse ele. Começava a ter esperança que... Vitor abanou a cabeça. Vitor. Mas creio que não tenho motivos para cara admirado. Vitor olhou para Risoli e Frost, que se mantinham no corredor. Soltou uma gargalhada amarga. Trouxeram algemas. Não é necessário algemas, respondeu Maura. Eles só querem falar contigo. Pois, claro, só querem falar. Devo chamar um advogado. Isso é contigo. Não, diz-me tu.
Vou precisar de um advogado. Só tu é que sabes, Vitor. É esse o teste, não é? Só os culpados é que insistem na comparência de um advogado. Um advogado nunca é uma má ideia. Então, para te provar alguma coisa, não vou chamar nenhum. Vitor olhou para os dois detetives. Tenho de me calçar. Se não houver objeções. Virou-lhes as costas e aproximou-se do roupeiro. Maura disse a Risoli: podem esperar aqui fora. Entrou no quarto atrás de Vitor e deixou que a porta se fechasse atrás dela para assegurar um último momento de privacidade. Vitor estava sentado numa cadeira a atar as botas. Maura reparou que ele tinha a mala em cima da cama. Estás a fazer a mala, comentou ela. Tenho uma reserva para o voo das 4. Mas aposto que estes planos vão ser alterados. Não é verdade. Senti-me obrigada a contar-lhes. Lamento. Não duvido. Não tinha alternativa. Vitor levantou-se. Tinhas, escolheste-a. Acho que isso diz tudo. Atravessou o quarto e abriu a porta. Estou pronto, anunciou ele, entregando a Risoli um molho de chaves. Calculo que queiram inspecionar o meu carro alugado. É o Toyota azul que está na garagem, no 3º piso. Não digam que eu não colaborei. Coube a Frost acompanhar Vitor. Risoli puxou o braço de Maura e reteve-a, enquanto os dois homens se dirigiam para o elevador. É nesta fase que você tem de se afastar, disse Risoli, e eu é que o entreguei. É por isso que não pode participar. Ele foi meu marido. Exatamente. Você tem de se afastar e deixar-nos tratar do assunto, como sabe. Maura sabia. Mesmo assim, desceu com eles. Entrou no seu carro e foi atrás deles até Schroeder Plaza. Avistou Vitor no banco traseiro. Só uma vez, enquanto estavam parados num semáforo, é que ele se virou e olhou para ela. Os olhares de ambos cruzaram-se momentaneamente através da janela. Depois, Vitor voltou-se para a frente e nunca mais se virou. Quando Maura conseguiu um lugar para estacionar no parque da sede da polícia de Boston, já eles tinham levado Vitor para cima. Meteu-se no elevador, subiu ao 2º andar e dirigiu-se para a unidade de homicídios. Belry Frost interceptou-a. Não pode entrar ali, doutora. Ele já começou a ser interrogado. A Risoli e o Crow estão a tratar disso. Fui eu que o entreguei a vocês, com os diabos. Pelo menos deixe-me ouvir o que ele tem a dizer. Posso observar da sala ao lado. Tem de esperar aqui. Por favor. Doutora Isles, acrescentou ele com delicadeza. Maura correspondeu ao olhar compreensivo dele. De todos os detetives da unidade, Frost era o único que conseguia silenciar os seus protestos apenas com um olhar amável. Por que não se senta aqui? A minha secretária. Alvitrou ele. Eu vou buscar-lhe um café. Maura sentou-se numa cadeira e observou a fotograia que estava em cima da secretária de Frost. Uma bela loura com um rosto de aristocrata. Pouco depois, ele chegou com o café e sentou-se diante dela. Maura nem tocou no café. Continuou a olhar para a fotograia da mulher de Frost e pensou noutros casamentos. Em Nais Felizes. Risoli não gostou de Vitor Banks. Ele sentou-se à mesa da sala de interrogatórios, a beber tranquilamente um café, com os ombros descontraídos, numa postura quase natural. Era um homem atraente, e sabia-o demasiado atraente. Risoli olhou para o casaco de cabedal coçado e para as calças de caqui, e lembrou-se de um Indiana Jones bem instalado na vida, sem o chicote. Era médico e possuía sólidas credenciais humanitárias. Oh, sim, as mulheres não lhe resistiam. Até a doutora Isles, sempre tão fria e controlada na sala de autópsias, perderá a cabeça por ele. E tu traíste-a, filho da mãe. Darren Crow estava sentado à direita dela. Tinham combinado que seria quase sempre ela a falar. Até aí, Vitor mostrará-se frio. Mas colaborou, respondendo às perguntas introdutórias com as respostas bruscas de um homem que pretendia despachar-se, que não tinha um respeito especial pela polícia. Quando ela acabasse de falar, ele havia de respeitá-la. Então, há quanto tempo está em Boston, Mr. Banks? Dr. Banks. E já lhe disse que estou cá há 9 dias. Cheguei no domingo à noite. Disse que veio a Boston para participar numa reunião com o reitor da Harvard School of Public Health. E qual o motivo dessa reunião? A minha organização tem convênio com várias universidades. A sua organização é a UARF. Exatamente. Somos uma instituição de beneficência que presta cuidados médicos. Temos clínicas em todo o mundo. É claro que aceitamos de bom grado todos os estudantes de medicina e de enfermagem que se oferecem para trabalhar nas nossas clínicas. Eles adquirem experiência da vida real no trabalho de campo. Em contrapartida, nós beneficiamos das suas competências. E quem é que marcou essa reunião em Harvard? Vitor encolheu os ombros. Tratou-se apenas de uma visita de rotina. Mas quem é que fez o telefonema? Silêncio. Apanhei-te. Foi você? Não foi? Perguntou ela. Você telefonou para Harvard há 2 semanas. Disse ao reitor que viria a Boston de qualquer maneira e que podia passar pelo gabinete dele. Eu tinha de manter os meus contatos. Qual o verdadeiro motivo que o trouxe a Boston, Dr. Banks? Não houve outro motivo. Hesitação. Houve. E qual foi? A minha ex-mulher vive cá. Eu queria vê-la.
mas não falava com ela há quase 3 anos. Claro que ela lhe contou tudo. Para que está a falar comigo? De repente quer vê-la tão desesperadamente que atravessa o país sem sequer saber se ela irá recebê-lo. Às vezes, o amor exige que corramos riscos. É uma questão de fé, de acreditarmos em algo que não podemos ver e em que não podemos tocar. Temos apenas de dar o salto. Vitor Toa. Não temos. Detetive. Resole e sentiu-se corar e não conseguiu encontrar nada para dizer. Vitor invertera a situação, de tal modo que ela sentiu que a conversa incidia sobre ela. O amor exige riscos. Crowe quebrou o silêncio. É uma senhora atraente. A sua ex-mulher, disse ele. Não com hostilidade, mas com o tom natural e descontraído de um homem que fala com outro, ambos ignorando Risoli. Compreendo que tenha feito uma viagem tão grande para compor as coisas. E conseguiu. As coisas estavam a resultar entre nós. Pois, eu soube que você ficou em casa dela nos últimos dias. Isso cheira-me a progresso. Por que não vamos direito à verdade? Interpôs Risoli. A verdade? Perguntou Vitor. O verdadeiro motivo que o trouxe a Boston. Por que não me diz você qual a resposta que pretende sacar-me, que eu dou-lhe? Poupava-nos tempo. Risoli pôs um dossiê em cima da mesa. Olhe para isto. Vitor abriu o dossiê e verificou que eram as fotografias da aldeia destruída. Já as vi, disse, fechando o dossiê. A Maura mostrou-mas. Não parece muito interessado. Não são propriamente imagens agradáveis. Nem tem de ser. Veja outra vez. Risoli abriu o dossiê. Tirou uma das fotografias e pespegou-a em cima da mesa. Sobretudo esta. Vitor olhou para Crowe, como se procurasse um aliado contra esta mulher desagradável, mas o detetive limitou-se a encolher os ombros. A fotografia. Dr. Banks, disse Risoli. O que devo eu dizer exatamente acerca dela? Que existia uma clínica da UNARF naquela aldeia. Isso é assim tão surpreendente. Vamos para onde as pessoas necessitam de nós. O que significa que por vezes nos encontramos em situações desconfortáveis ou mesmo perigosas. Vitor continuava a não olhar para a fotografia, a evitar a imagem repugnante. É o preço que pagamos por desenvolver trabalho humanitário. Corremos os mesmos riscos que os nossos pacientes. O que aconteceu naquela aldeia? Acho que isso é bastante óbvio. Olhe para a fotografia. Está tudo no relatório da polícia, tenho a certeza. Olhe para o raio da fotografia. Diga-me o que vê. Vitor olhou para a fotografia. Pouco depois, respondeu, corpos queimados. Em frente da nossa clínica. E como é que eles morreram? Disseram-me que foi um massacre. Tenha certeza. O olhar de Vitor transferiu-se para ela. Eu não estava lá, detetive. Estava em casa, em São Francisco, quando recebi o telefonema da Índia. Portanto, não conte comigo para lhe dar pormenores. Como sabe que foi um massacre? Era o que dizia o relatório que recebemos da polícia de Andhra Pradesh. Que foi um ataque com motivações políticas ou religiosas e que não havia testemunhas, visto que a aldeia era relativamente isolada. As pessoas tendem a evitar contactos com os leprosos. Mas queimaram os corpos. Não acha isso estranho? Estranho. Por quê? Os corpos foram arrastados, amontoados e só depois queimados. Na sua opinião, ninguém queria tocar num leproso. Então, por que empilharam os corpos? Para ser mais eficiente, suponho. Queimá-los em grupos. Eficiente? Estou a tentar encarar isto com lógica. E qual é o motivo lógico para terem queimado os corpos? Raiva? Vandalismo? Não sei. Aquele trabalho todo, para deslocar os cadáveres. Transportar latas de gasolina. Empilhar a lenha. E sempre sob a ameaça de serem descobertos. Onde quer chegar? Estou a dizer que os corpos tiveram de ser queimados. Para destruir as provas. As provas de que? É óbvio que foi um massacre. O fogo não poderia esconder tal coisa. Mas o fogo poderia esconder o facto de não ter sido um massacre. Risoli não se admirou quando ele desviou o olhar. De repente, Vitor tinha relutância em encará-la. Não sei por que me faz essas perguntas, disse ele. Por que não acredita no relatório da polícia? Por que ou eles se enganaram ou foram subornados? Você sabe, não é verdade. Risoli bateu de leve na fotografia. Olhe outra vez, Dr. Banks. Prero não fazer. O que vemos aqui não são apenas cadáveres humanos queimados. As cabras foram chacinadas e também foram queimadas. E as galinhas? Que desperdício! Toda aquela carne tão nutritiva. Por que matar cabras e galinhas e depois queimá-las? Vitor soltou uma gargalhada sarcástica. Por que também poderiam ter lepra? Sei lá. Isso não explica o que aconteceu aos pássaros. Vitor abanou a cabeça. O quê? Risoli apontou para a cobertura de zinco. Aposto que nem reparou nisto. Estas manchas escuras aqui em cima. À primeira vista, parecem folhas caídas. Mas não acha estranho que haja folhas aqui, onde aparentemente nem há árvores. Vitor não disse nada. Ficou muito quieto, de cabeça baixa para ela não lhe ver a cara. Só pela linguagem corporal, Risoli percebeu que ele se preparava para o inevitável. Não são folhas, Dr. Banks. São pássaros mortos.
Uma espécie de corvos, suponho. Há 3 caídos neste canto da fotograia. Como explica isso? Vitor encolheu os ombros, com um ar indiferente. Podiam ter sido alvejados, acho eu. A polícia não mencionou quaisquer indícios de utilização de armas de fogo. Não havia orifícios de balas no edifício, nem foram recuperados cartuchos. Não se encontraram fragmentos de bala em nenhuma das vítimas. Segundo a polícia, vários cadáveres apresentavam fraturas no crânio. Por conseguinte, concluiu-se que as vítimas foram todas mortas à paulada durante o sono. É também o que eu concluo. Então, como explica os pássaros? Com certeza que estes corvos não caram no telhado à espera que alguém subisse e lhes desse com um pau na cabeça. Não sei aonde quer chegar. O que tem os pássaros mortos a ver com isto? Tudo. Eles não foram mortos nem a paulada nem a tiro. Vitor resfolegou. Por inalação de fumo. Quando a aldeia foi incendiada, os pássaros já estavam mortos. Estava tudo morto. Os pássaros, o gado, as pessoas. Nada se mexia, nada respirava. Era uma zona esterilizada. Todas as formas de vida foram eliminadas. Vitor não reagiu. Rizzoli inclinou-se de modo a olhá-lo bem de frente. Quanto é que a Octagon Chemicals doou à sua organização este ano, Dr. Banks? Vitor levou o copo de água à boca e bebeu, sem pressa. Quanto? Foi da ordem das dezenas de milhões. Eu queria mais água. Se não se importa, pediu, olhando para Crowe. Dezenas de milhões? Por que não diz que foram 85 milhões de dólares? Perguntou Rizzoli. Talvez fosse isso. No ano passado, não deu nada. O que mudou, entretanto? A Octagon desenvolveu de repente uma consciência humanitária. Tem de perguntar-lhe. É assim que pergunto. Eu queria mais água. Crowe suspirou. Pegou no copo vazio e saiu da sala. Rizzoli e Vitor ficaram sozinhos. Rizzoli aproximou-se mais dele. Um ataque frontal à zona de segurança de Vitor. É tudo por causa do dinheiro, não é? Disse ela. 85 milhões de dólares é uma pipa de massa. A Octagon devia ter muito a perder. E você, obviamente, tinha muito a ganhar, colaborando com eles. Colaborando em quê? No silêncio, guardando o segredo deles. Rizzoli pegou noutro dossiê e atirou para a frente dele. Era uma fábrica de pesticidas. A pouco mais de 2 quilômetros da aldeia de Bara, a Octagon armazenava toneladas de isocianato de metilo na sua fábrica. Esta foi encerrada no ano passado, sabia? Pouco depois de a aldeia de Bara ter sido atacada, a Octagon abandonou a fábrica, despediu todo o pessoal e arrasou as instalações. Medo de um ataque terrorista foi a explicação oficial. Mas você não acredita nisso, pois não? Não tenho mais nada a dizer. Não foi um massacre que destruiu aquela aldeia. Não foi um ataque terrorista. Rizzoli calou-se e depois acrescentou serenamente. Foi uma catástrofe industrial. Capítulo 20. Vitor nem se mexeu. Nem olhou para Rizzoli. Bhopal, diz-lhe alguma coisa? Perguntou ela. Ele demorou a responder. Claro que sim, disse ele, em voz baixa. Conte-me o que sabe acerca do assunto. Bhopal, na Índia. O acidente da Union Carbide em 1984. Sabe quantas pessoas morreram nesse acidente? Foram milhares, creio eu. 6.000 pessoas, precisou ela. A fábrica de pesticidas da Union Carbide libertou acidentalmente uma nuvem tóxica que cobriu a cidade de Bhopal durante a noite. Na manhã seguinte, 6.000 pessoas tinham morrido. Houve centenas de milhares de feridos. Com tantos sobreviventes, tantas testemunhas, era impossível esconder a verdade. Não foi possível ocultá-la. Rizzoli olhou para a fotograia. Como em Bara. Só posso repetir o que já disse. Eu não estava lá. Não vi. Mas aposto que calcula o que aconteceu. Nós só estávamos à espera que a Octagon fornecesse uma lista dos seus empregados naquela fábrica. Um deles acabará por falar. Um deles acabará por cormar. É o turno da noite, e um empregado sobrecarregado de trabalho tem um descuido. Ou adormece, não aciona o interruptor e liberta-se uma nuvem de gás venenoso que é levada pelo vento. Rizzoli calou-se. Sabe o que a exposição aguda ao isocianato de metilo provoca no corpo humano, Dr. Banks? Ele sabia, evidentemente. Tinha que saber, mas não respondeu. É corrosivo. Basta tocar-lhe para ficarmos com a pele queimada. Portanto, imagine o que ele nos faz ao revestimento das vias respiratórias, aos pulmões, quando inspiramos. Começamos a tossir e temos dores de garganta. Sentimos-nos atordoados. Depois, não conseguimos respirar, porque o gás está literalmente a destruir-nos as mucosas. O ruído penetra e inunda-nos os pulmões. Chama-se edema pulmonar. Morremos afogados nas nossas próprias secreções, Dr. Banks. Mas tenho a certeza que sabe isto, pois é médico. Vitor cormou, com um ar derrotado. E a Octagon também sabia. Eles não devem ter levado muito tempo a perceber que tinham cometido um erro terrível.
Sabiam que o isocianato de metilo é mais denso que o ar, que se acumula em zonas baixas, e apressam-se a ir ver o que aconteceu à aldeia de leprosos do vale, que cá na direção do vento. E o que encontram é uma zona de morte. Pessoas, animais, nada sobreviveu. Olham para os cadáveres de quase 100 pessoas e sabem que são responsáveis por essas mortes. Sabem que estão em apuros. Certamente serão acusados de crime e talvez presos. O que acha que eles eram a seguir, Dr. Banks? Não sei. Entraram em pânico. Claro está. Você não entraria. Quiseram afastar o problema. Quiseram que ele desaparecesse. Mas o que haviam de fazer a todas aquelas provas? Não é possível esconder uma centena de corpos. Não é possível fazer desaparecer uma aldeia. Além disso, havia 2 americanas entre os mortos, 2 enfermeiras. As mortes delas não seriam ignoradas. Rizzoli espalhou as fotografias pela mesa, para que se vissem todas ao mesmo tempo. 3 imagens. 3 montes de cadáveres. Queimaram-nas, disse ela. Deitaram mãos à obra para esconder os seus erros. É possível que tenham mesmo fraturado alguns crânios para confundir os investigadores. O que aconteceu em Bara começou por não ser um crime, Dr. Banks. Mas, nessa noite, transformou-se num crime. Victor empurrou a cadeira. E eu estou preso, detetive. É que gostava de ir-me embora neste momento. Tenho de apanhar um avião. Há 1 ano que você sabia disto, não é verdade? Mas calou-se, porque a Octagon lhe pagou. Um desastre como este teria custado centenas de milhões de dólares em multas, além dos processos judiciais e dos prejuízos, já para não falar das acusações. A opção mais fácil foi comprar o seu silêncio. Está a falar com a pessoa errada. Continuo a dizer-lhe que não estive lá, mas soube o que se passou. Não sou o único. Quem é que lhe contou, Dr. Banks? Como é que soube? Rizzoli inclinou-se mais, estando do outro lado da mesa. Por que não nos diz a verdade? E talvez ainda tenha tempo de apanhar esse avião para São Francisco. Não respondeu logo e coa a olhar para as fotografias que tinha à sua frente. Ela telefonou-me. De Ideraba, disse ele por M. A irmã Úrsula. Victor fez um sinal armativo. 2 dias depois do acontecimento. Nessa altura, já eu sabia pelas autoridades indianas que tinha havido um massacre na aldeia. Que 2 das nossas enfermeiras tinham morrido naquilo que eles julgavam ser um ataque terrorista. Não foi isso que a irmã Úrsula lhe disse. Não, mas eu não sabia o que havia de fazer com o telefonema dela. Parecia assustada e agitada. O médico da fábrica tinha lhe dado uns tranquilizantes, e creio que os comprimidos aumentavam ainda mais a sua confusão. O que lhe disse ela exatamente? Que algo estava a correr mal na investigação. Que as pessoas não estavam a falar verdade. Que tinha visto contentores de gasolina vazios num dos caminhões da Octagon. Ela falou com a polícia. Tem de compreender a situação em que ela se encontrava. Quando chegou a Bara nessa manhã, havia corpos queimados em toda a parte, os corpos das pessoas que ela conhecia. Ela foi a única sobrevivente e estava rodeada por empregados da fábrica. Depois, chegou a polícia, e ela chamou um dos agentes de parte e apontou para os contentores de gasolina. Partiu do princípio que iriam investigar o assunto. Mas não aconteceu nada. Foi então que ela se assustou. Foi então que começou a duvidar da polícia. Só quando o padre Dolan a levou de carro a Ideraba é que se sentiu segura e me telefonou. E o que fez você? Depois desse telefonema, o que podia eu fazer? Eu estava do outro lado do mundo. Ora, Dr. Banks, não posso acreditar que tenha ficado sentado no seu gabinete de São Francisco e deixado cair o assunto. Você não é o tipo de homem que, sabendo de uma bomba como essa, não fizesse nada. O que havia de fazer? O que acabou por fazer? E o que foi? Basta verificar o registro dos seus telefonemas. Deve lá estar, algures, a chamada que fez para Cincinnati, para a sede da Octagon. Naturalmente que lhes telefonei. Eu tinha acabado de saber que os empregados deles tinham incendiado uma aldeia, com 2 das minhas voluntárias. Com quem falou na Octagon? Com um homem, um vice-presidente executivo. Lembra-se do nome dele? Não, não foi Howard Redeld. Não me lembro. O que lhe disse? Victor olhou para a porta. Por que está a prolongar tanto esta conversa? O que lhe disse, Dr. Banks? Victor suspirou. Disse-lhe que corriam boatos acerca do massacre de Bara. Que os empregados da fábrica da Octagon talvez estivessem implicados. Ele disse que desconhecia o assunto e prometeu averiguar. O que aconteceu depois? Cerca de 1 hora depois, recebi um telefonema do presidente do Conselho de Administração da Octagon, que queria saber a origem desses boatos. Foi então que ele ofereceu à sua instituição um suborno de milhões de dólares. A coisa não foi apresentada dessa maneira. Não posso censurá-lo por ter aceitado o acordo com a Octagon, Dr. Banks, disse Rizzoli. Anal, o mal já estava feito. Não é possível ressuscitar os mortos e você talvez pudesse servir-se da tragédia para beneficiar mais gente. Rizzoli baixou a voz, conferindo-lhe um tom quase íntimo. Foi esse o seu ponto de vista? Em vez de centenas de milhões de dólares irem parar aos bolsos dos advogados, por que não fazer bom uso do dinheiro? Faz todo sentido.
As palavras são suas, detetive, não minhas. E como é que eles compraram o silêncio da irmã Úrsula? Teria de fazer essa pergunta à Arquidiocese de Boston. Estou certo que também entraram em acordo com eles. Risoli calou-se, pensando de súbito na abadia de Greystones. A cobertura nova, as obras de remodelação. Como é que uma irmandade pobre podia manter e restaurar um edifício tão valioso? Lembrou-se do que Mary Clement dissera, que lhes tinha valido um donativo generoso. A porta abriu-se e Crowe entrou com um copo de água, que pousou em cima da mesa. Nervoso, Victor apressou-se a beber um gole. O homem que começara a falar com tanta calma, e até com insolência, parecia agora desfeito, desprovido de autoconança. Chegará o momento de lhe extorquir o resto da verdade. Risoli aproximou-se ainda mais dele, pronta a desferir o golpe final. Qual o verdadeiro motivo que o trouxe a Boston, Dr. Banks? Já lhe disse. Eu queria ver a Maura. A Octagon pediu-lhe que viesse. Não é verdade. Ele bebeu mais um gole de água. Não é verdade. Eles estavam preocupados. Com que? Eles estão na mira de uma investigação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Não tem nada a ver com o que aconteceu na Índia. Mas, dada a dimensão do donativo que a ONARF recebeu, a Octagon receava que isso pudesse chamar a atenção da comissão. Que eles fizessem perguntas. Eles queriam certificar-se de que leríamos todos pela mesma cartilha, se fôssemos interrogados. Pediram-lhe que mentisse. Não. Apenas que não falasse. Mais nada. Apenas que não me referisse à Índia. E se fosse chamado a depor, se lhes fizessem diretamente a pergunta, teria dito a verdade, Dr. Banks, que recebeu dinheiro para ajudar a encobrir um crime. Não estamos a falar de um crime. Estamos a falar de um acidente industrial. Foi por isso que veio a Boston. Para convencer Úrsula a manter também o silêncio. Para manter uma frente unida de mentiras. Não são mentiras. É silêncio. Há uma diferença. É então que tudo se complica. Um vice-presidente executivo da Octagon chamado Howard Redell resolve dar com a língua nos dentes e falar com o Departamento de Justiça. Não só o faz como arranja uma testemunha indiana. Uma mulher que ele trouxe da Índia para depor. Victor levantou a cabeça e Toa, deveras surpreendido. Que testemunha? Ela esteve lá, em Bara. Foi um dos leprosos que sobreviveu. Está admirado? Desconheço a existência de testemunhas. Ela viu o que aconteceu na aldeia. Viu aqueles homens da fábrica a empilharem os corpos e a acenderem as fogueiras. Viu-os a esmagarem a cabeça dos amigos e dos parentes. O que ela viu, o que ela sabia, podia deixar a Octagon de cócoras. Não sei nada disso. Ninguém me disse que havia uma sobrevivente. Viria tudo ao de cima. O acidente, a operação de disfarce, os subornos. Talvez você estivesse disposto a mentir. Mas, e a irmã Úrsula? Como convencer uma freira a mentir sob juramento? Esse era o problema, não é verdade? Uma freira honesta podia deitar tudo a perder. Se ela abrisse a boca, lá fugiam os seus 85 milhões de dólares. E lá caía o São Vítor do pedestal perante os olhares de todos. Acho que ficou por aqui. Tenho de apanhar o avião, disse Vítor, levantando-se. Você teve a oportunidade e o motivo. Motivo? Vítor deu uma gargalhada incrédula. Para assassinar uma freira. Vocês também podiam acusar a arquidiocese, porque tenho a certeza de que eles foram muito bem pagos. O que lhe prometeu a Octagon? Ainda mais dinheiro. Se você viesse a Boston e lhes resolvesse o problema. Primeiro, você acusa-me de homicídio. Agora a arma que a Octagon me contratou? Imagina um executivo a correr o risco de ser acusado de homicídio só para encobrir um acidente industrial. Victor abanou a cabeça. Nenhum americano foi para a cadeia por causa de Bhopal. E nenhum americano irá para a cadeia por causa de Bara. E agora posso ir-me embora. Ou não? Risoli deitou um olhar interrogador a Crowe, que reagiu com um gesto descoroçoado de concordância. Uma reação que lhe deu a entender que ele já tivera notícias da unidade de peritagem. Enquanto ela interrogava Victor, App revistara o carro alugado. Era óbvio que não tinha encontrado nada. Não dispunham de elementos suficientes para o prender. Por agora, pode ir, Dr. Banks. Mas temos de conhecer exatamente o seu paradeiro. Volto para casa, para São Francisco. Tem a minha morada. Victor encaminhou-se para a porta. Parou e virou-se para ela. Antes de me ir embora, quero que saiba uma coisa a meu respeito. O que é, Dr. Banks? Eu sou médico. Lembre-se disso, detetive. Eu salvo vidas. Não as tiro. Maura viu sair da sala de interrogatórios. Victor olhou em frente e nem sequer virou a cara ao passar pela secretária em que ela estava. Maura levantou-se da cadeira. Victor? Ele parou, mas não se virou para ela, como se não suportasse encará-la. O que aconteceu? Perguntou ela. O que achas que aconteceu? Contei-lhes o que sabia. Disse a verdade. Foi só o que eu te pedi. Nada mais. Agora tenho de ir apanhar o avião. O telemóvel de Maura começou a tocar. Ela olhou para o aparelho, com vontade de o deitar fora. É melhor atenderes, disse ele, com um tom de irritação na voz. Talvez algum cadáver precise de ti.
Os mortos merecem a nossa atenção. Essa é a diferença entre ti e mim, sabes? Tu cuidas dos mortos. Eu cuido dos vivos. Maura viu afastar-se. Vitor não olhou para trás nem sequer uma vez. O telemóvel dela deixará de tocar. Maura abriu e viu que a chamada era do Hospital St. Francis. Queria saber o resultado do segundo eletroencefalograma de Úrsula, mas nesse momento não estava em condições de lidar com o assunto. Ainda não absorvera o impacto das últimas palavras de Vitor. Risoli saiu da sala de interrogatórios e aproximou-se dela, com o ar comprometido. Desculpe, mas não podíamos deixá-la entrar. Compreende por quê? Não é verdade. Não compreendo. Maura guardou o telefone na carteira e tou Risoli. Fui eu que lhe entreguei. Fui eu que lhe dei a resposta. E ele cormou tudo. O cenário de Bhopal. Você tinha razão acerca dos pássaros mortos. Mas você mandou-me sair da sala. Como se não conasse em mim. Eu estava a tentar protegê-la. De quê? Da verdade. Do facto de ele se ter servido de mim? Maura soltou uma gargalhada amarga e preparou-se para sair. Isso já eu sabia. Maura dirigiu-se para o Hospital St. Francis no meio de um nevão, com as mãos calmas e remes no volante. A rainha dos mortos ia a caminho para reclamar mais um súbdito. Quando entrou na garagem, estava pronta a representar o papel que sempre desempenhara tão bem, pronta para usar a única máscara que ela permitia que o público visse. Saiu do Lexus com o casaco preto a arrastar no chão e atravessou a garagem em direção ao elevador. As lâmpadas de sódio envolviam os carros numa luz misteriosa, como se ela atravessasse uma névoa alaranjada. Como se, ao esfregar os olhos, a luz desaparecesse. Não viu ninguém e ouviu apenas o eco dos seus próprios passos no cimento. No átrio do hospital, passou pela árvore de Natal, que cintilava com lâmpadas de várias cores, e pela secretária das voluntárias, onde se encontrava uma mulher de idade com um capuz vermelho de Pai Natal elegantemente encarrapitado no cabelo grisalho. Dos altifalantes saía o som de Joy to the World. Até na UCI reinava a boa disposição característica da época, o que não deixava de ser irônico. O balcão das enfermeiras estava enfeitado com grinaldas de pinheiro artificial e a recepcionista usava pequenas bolas douradas de Natal penduradas nas orelhas. Sou a doutora Isles, do Instituto de Medicina Legal, disse Maura. O doutor Yuen está cá? Ele acabou de ser chamado para uma cirurgia de emergência. Pediu ao doutor Sutcliffe que viesse desligar o ventilador. Tiraram uma fotocópia do exame para eu ver. Está tudo pronto para si. A recepcionista apontou para um envelope grosso que estava em cima do balcão e onde se lia médico legista, escrito à mão. Obrigada. Maura abriu o envelope e tirou a fotocópia do graco do exame. A triste acumulação de sintomas demonstrava que a irmã Úrsula não tinha salvação. Os 2 eletroencefalogramas revelavam uma ausência total de atividade cerebral. Numa nota manuscrita, o neurocirurgião, Dr. Yuen, admitia a derrota. A paciente continua a não reagir à dor profunda e não respira espontaneamente. As pupilas permanecem em posição intermédia e chás. A repetição do EEG não revela atividade cerebral. As enzimas cardíacas como o infarto do miocárdio. O Dr. Sutcliffe deverá informar a família sobre o estado da paciente. Avaliação: coma irreversível resultante de anoxia cerebral prolongada após paragem cardíaca recente. Por último, Maura verificou os resultados das análises, colunas impecavelmente impressas com as contagens de glóbulos e os valores relativos ao sangue e à urina. Era uma ironia, pensou ela, que alguém morresse apesar de quase todas as análises ao sangue apresentarem resultados normais. Maura dirigiu-se para o compartimento 10, onde lavavam a doente com uma esponja pela última vez. Aos pés da cama, Maura viu a enfermeira afastar os lençóis e a despir a camisa a Úrsula, revelando o corpo não de uma asceta, mas de uma mulher que gostava de comer, com seios generosos descaídos e ancas descoradas, pesadas e cheias de celulite. Em vida, devia ter um aspecto formidável, e a sua gura corpulenta devia ser ainda mais imponente devido ao hábito volumoso. Agora, sem o hábito, era igual a qualquer outra doente. A morte não discriminava. No M, santos e pecadores eram todos iguais. A enfermeira torceu a esponja e passou-a pelo tórax da doente, deixando a pele lisa e brilhante. Em seguida, começou a lavar-lhe as pernas, dobrando-as pelos joelhos para limpar por baixo dos tornozelos. Nas canelas viam-se antigas cicatrizes resultantes de mordeduras de insetos infectados. Recordações de uma vida passada no estrangeiro. Terminada sua tarefa, a enfermeira pegou na bacia com água e saiu do compartimento, deixando Maura sozinha com a doente. O que sabias, Úrsula? O que nos podias ter contado? Doutora Isles. Maura virou-se e deparou com o Dr. Sutcliffe atrás dela. O olhar dele era muito mais circunspecto que da primeira vez em que se tinham encontrado. Já não era o mesmo médico hippie e simpático de rabo de cavalo. Não sabia que estava aqui, disse ele. O Dr. Yuen chamou-me. O nosso instituto vai assumir a custódia do corpo. Por quê? A causa da morte é bastante evidente. Basta olhar para o eletrocardiograma. É apenas uma questão burocrática. Assumimos a custódia sempre que há um crime envolvido. Bem,
Creio que é um desperdício do dinheiro dos contribuintes, neste caso. Maura ignorou o comentário e olhou para Úrsula. Calculo que tenha falado com a família sobre a intenção de lhe retirar o apoio vital. O sobrinho concordou. Estamos só à espera do padre. As irmãs do convento pediram que o padre Brolf estivesse presente. Maura observou o peito da doente a subir e a descer ao ritmo do ventilador. O coração continuava a bater e os órgãos a funcionar. Se alguém retirasse um tubo de sangue de uma veia de Úrsula e o enviasse para o laboratório, nenhuma análise, nenhum daqueles aparelhos sofisticados revelaria que a alma daquela mulher já abandonara o corpo. Gostaria que me enviasse os relatórios nais da morte para o instituto. Será o Dr. Yuen editá-los. Dar-lhe-ei o recado. E também os últimos relatórios laboratoriais. Tudo isso já deve estar na chá clínica. Não havia nenhum relatório da despistagem toxicológica. O teste foi feito. Não foi? Deve ter sido. Vou cormar junto do laboratório e digo-lhe os resultados pelo telefone. Tem de ser o laboratório a enviá-los diretamente para mim. Se o teste não tiver sido feito, falo-emos na morgue. Fazem despistagens toxicológicas a toda a gente? Perguntou ele, abanando a cabeça. Mais um desperdício do dinheiro dos contribuintes. Só as fazemos quando há determinados indícios. Estou a pensar na urticária que vi na noite em que ela sofreu o ataque cardíaco. Vou pedir ao Dr. Bristol que faça a despistagem toxicológica quando a autopsiar. Julguei que era você que fazia a autópsia. Não. Vou entregar este caso a um dos meus colegas. Se tiver perguntas a fazer depois do Natal, fale com o Dr. Abby Bristol. Maura ficou aliviada por ele não lhe ter perguntado por que motivo não era ela fazer a autópsia. O que lhe teria respondido? O meu ex-marido é agora um dos suspeitos neste caso. Não posso permitir que alguém faça o mínimo reparo quanto a uma eventual falha da minha parte. O padre está aqui. Creio que chegou a hora, disse Sutcliffe. Maura virou-se e sentiu-se corar ao ver o padre Brolf à porta. Os olhares de ambos cruzaram-se com uma familiaridade instantânea. Eram os olhares de duas pessoas que, naquele momento de tristeza, tinham reconhecido subitamente um lampejo especial entre si. Maura baixou a cabeça quando ele entrou no compartimento e retirou-se, tal como Sutcliffe, para permitir que o padre administrasse a extrema-unção. Pela janela do compartimento, viu o padre Brolf a debruçar-se sobre a cama de Úrsula, a rezar e a absolver a freira dos seus pecados. E os meus padre? Interrogou-se ela, contemplando o pé impressionante do sacerdote. Ficaria escandalizado se soubesse o que penso e o que sinto por si. Absolver-me-ia e perdoaria as minhas fraquezas. O padre Brolf ungiu a testa de Úrsula e fez o sinal da cruz com a mão. Depois, levantou a cabeça. Chegará o momento de Úrsula morrer. O padre saiu e ficou junto de Maura, do lado de fora da janela. Sutcliffe entrou, acompanhado por uma enfermeira. O que aconteceu a seguir foi de uma naturalidade perturbante. Apenas o estalido de alguns interruptores. O ventilador deixou de se ouvir e os foles imobilizaram-se com um zumbido. A enfermeira virou-se para o monitor quando o ritmo cardíaco começou a abrandar. Maura sentiu o padre Brolf a mexer-se a seu lado, como que a lembrar-lhe que ele estava ali, no caso de ela precisar de conforto. No entanto, não era conforto que ele lhe inspirava, mas confusão, atração. Maura continuava a acompanhar o drama que se desenrolava do outro lado da janela e a pensar: são sempre os homens errados. Porque me sinto atraída por homens que não posso ou não devo ter. No monitor, surgiu primeiro batimento vacilante e depois outro. Com falta de oxigênio, o coração continuou a lutar, embora suas células estivessem a morrer. Seguiram-se outros batimentos descontrolados, que deterioraram os últimos espasmos de brilação ventricular. Maura teve de reprimir o instinto de reagir, interiorizado por muitos anos de prática clínica. Aquela arritmia não seria tratada, aquele coração não seria salvo. Porém, o traçado ficou resumido a uma linha reta. Maura deixou-se cair junto do compartimento, a observar o que se passava depois da morte de Úrsula. O pessoal não perdeu tempo a chorar nem a reictir. O Dr. Sutcliffe encostou o estetoscópio ao peito de Úrsula, abanou a cabeça e saiu do compartimento. A enfermeira desligou o monitor, os cabos e os tubos intravenosos. A equipa de resgate da morgue já vinha a caminho. Maura concluíra a sua tarefa. Deixou o padre Brolf no compartimento e regressou ao balcão das enfermeiras. Há mais uma coisa que me esqueci de pedir, disse ela à recepcionista. Sim, para os nossos cheiros, precisamos de um contato do parente mais próximo. O único número de telefone que vi na chá foi o do convento. Creio que ela tem um sobrinho. Tem o número do telefone dele. Doutora Isles. Virou-se e viu o padre Brolf atrás dela, a abotoar o casaco. Desculpe, eu não queria intrometer-me, mas posso dar uma ajuda. Temos todos os contactos de família das irmãs no escritório da nossa paróquia. Vou procurar o número e telefono-lhe mais tarde. Fico-lhe muito grata. Maura pegou na fotocópia da chá clínica e encaminhou-se para a saída. Ah, doutora Isles. Ela olhou para trás. Sim, sei que talvez não seja o momento mais adequado, mas gostaria de lhe desejar um Feliz Natal, disse, sorrindo. Feliz Natal também para si, padre. Irá visitar-me, um dia.
Só para dizer olá. Vou tentar, respondeu ela, ciente de que estava a mentir por delicadeza. De que a coisa mais sensata que tinha a fazer era afastar-se deste homem e nunca mais olhar para trás. E foi o que fez. Ao sair do hospital, a lufada de ar frio apanhou-a desprevenida. Encostou a chá clínica ao corpo e preparou-se para o embate com o vento gelado. Nessa noite sagrada, estava sozinha e a sua única companhia era o maço de documentos que levava na mão. Atravessou a garagem, sem ver mais ninguém, e ouviu o som dos seus passos a ecoar no cimento. Estugou o passo. Parou 2 vezes para olhar para trás e confirmar que ninguém a seguia. Quando chegou ao carro, ia a arfar. Tenho visto demasiado a morte à minha frente. Agora sinto-a em toda a parte. Entrou no carro e trancou as portas. Feliz Natal, doutora Isles. Colhes o que semeias e esta noite colheste solidão. Ao sair do parque de estacionamento do hospital, teve de semicerrar os olhos para se proteger de 2 faróis cuja luz se projetava no seu espelho retrovisor. Vinha um carro mesmo atrás dela. Seria o padre Broff. E para onde iria ele na véspera de Natal? Para a sua residência paroquial? Ou caria na igreja acompanhar todas as ovelhas solitárias do seu rebanho que pudessem aparecer por lá? O telemóvel começou a tocar. Maura tirou da carteira e abriu. Doutora Isles. Olá, Maura, disse o colega, Abby Bristol. Fiquei admirado quando soube que me vai obrigar a sair do hospital St. Francis. Não posso fazer esta autópsia, Abby, e passa-a para mim na véspera de Natal. Que simpatia é a sua. Desculpe. Bem sabe que não costumo passar a bola. Esta é a freira de quem tenho ouvido falar. Mas não há urgência nenhuma. A autópsia pode esperar até depois do Natal. Ela tem estado hospitalizada desde o ataque e foi-lhe retirado o apoio vital há pouco. Foi submetida a uma extensa neurocirurgia. Então, o exame intracraniano não será muito útil. Não, porque há alterações pós-operatórias. Qual foi a causa da morte? Entrou em coma ao princípio da manhã de ontem, devido a um infarte do miocárdio. Como conheço o caso, já tratei dos preliminares. Tenho uma fotocópia da chá clínica e levo-a depois de amanhã. Posso perguntar por que não faz esta autópsia? Não creio que o meu nome deva figurar no relatório. Por quê? Maura não respondeu. Maura, por que está a afastar-se deste caso? Por motivos pessoais. Conhecia a doente? Não. Então, o que há? Eu conheço um dos suspeitos. Fui casada com ele, respondeu ela. Desligou, atirou o telemóvel para cima do banco e concentrou-se no caminho para casa. No regresso à segurança. Quando entrou na sua rua, estava a nevar, e os ocos de neve pareciam bolas de algodão. Era um espetáculo mágico, aquela espessa cortina de brancura que ia tapetando os espaços relvados em frente das casas. A tranquilidade de uma noite sagrada. Maura acendeu a lareira e preparou uma refeição simples, sopa de tomate e uma tosta de queijo. Encheu um copo de vinho da Califórnia e levou-o para a sala, onde as lâmpadas da árvore de Natal acendiam e apagavam. Mas nem conseguiu comer o pouco que tinha à sua frente. Afastou o tabuleiro para o lado e bebeu o vinho até a última gota, sem tirar os olhos da lareira. Dominou o impulso de pegar no telefone e tentar falar com o Victor. Teria ele apanhado o tal avião para São Francisco? Nem sequer sabia onde ele estava nessa noite, nem o que lhe diria. Traímo-nos um ao outro, pensou ela. Não há amor que consiga sobreviver a tal coisa. Maura levantou-se, apagou as luzes e foi para a cama.